Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o médico hematologista Marcos Laércio. Ele atua no Hospital Saúde da Mulher e no Hemopa. E nós vamos falar sobre transfusão de medula óssea na cura de cânceres. Doutor Marcos Laércio, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. É uma especialidade extremamente importante, mas de pouco conhecida. É verdade. A gente, por exemplo, falar assim, transplante de medula óssea. Quando se fala logo de transplante, vem logo um negócio assim, a pessoa tem que retirar algum órgão para colocar outro e tudo. Como é que funciona o transplante de medula óssea? O que é medula óssea? Certo, então vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para a gente conversar sobre um assunto que é de uma particularidade muito grande, né, na hematologia, que é o transplante de medula óssea. Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, a medula óssea ela é um tecido, né, que forma todos os elementos figurados do sangue, ou seja, forma o sangue como um todo. Então, por exemplo, quando a gente pega o principal exame de sangue, que é o hemograma, a gente vai ver lá hemácias, leucócitos, plaquetas, tudo aquilo são os elementos figurados do sangue e eles são formados pela medula óssea. Existem várias situações médicas, patológicas, onde essa medula óssea começa a não funcionar bem. Ela não produz de uma forma correta esses elementos do sangue. E a partir daí, eu posso lançar mão de um procedimento que eu substituo esse tecido, esse formador... Que não está funcionando bem, né? Eu substituo por outro e isso é basicamente a filosofia, de uma forma bem didática, do transplante de medula óssea. Que é um transplante, na verdade o nome oficial seria transplante de célula-tronco, que a gente vai, na verdade, substituir as células-tronco do paciente. E como é que é o procedimento? Como é a retirada da medula óssea? Há uma cirurgia? Então, é interessante que quando a gente fala que a gente é especialista em transplante, o pessoal já fala, nossa, você é cirurgião. Na verdade, não é um procedimento cirúrgico. O que acontece? Quando você vai doar a medula óssea, ou para você mesmo, ou para outra pessoa, existem basicamente duas formas dessa medula ser adquirida. Né? A gente conseguir essa medula, para a gente ilustrar bem, ela está no meio do osso. Ela está... É um líquido que está no meio do osso. É um líquido viscoso, basicamente está no meio do osso, principalmente na bacia, nos ossos longos, principalmente. Né? Então, existem duas formas da gente conseguir essa medula óssea. A primeira delas, que é a mais comum, é o que a gente chama de acesso periférico, ou fonte de célula-tronco periférica. O que vai acontecer? A gente vai estimular esse paciente a mandar a principal célula da medula óssea para fora do osso, para a periferia, né? E a partir daí a gente funciona uma veia, liga o paciente numa máquina que ela vai só separar o que a gente precisa, devolvendo para o paciente as demais partes do sangue. Então a gente chama isso de célula-tronco periférica. Periférica porque é exatamente pego por uma via periférica, né? Essa é a principal forma, atualmente, a gente tem 70%, 80% dos transplantes atualmente são feitos dessa forma. E a segunda forma é por uma doação, ou enfim, por uma aquisição através do centro cirúrgico, que a gente vai direto na bacia, né, na região posterior, na região de trás, das costas, né, ali ao redor da coluna, né, na lateral da coluna. Nós vamos lá no centro cirúrgico, sob anestesia, faz várias pequenas punções na bacia e tira um pouquinho de quantidade direto da medula, né? Então, são basicamente essas duas formas. O senhor falou de retirar, nós mesmos podemos ser o doador, né? Exatamente. Porque a medula de um osso pode estar bem e a de outro nem tanto, é isso? Não. Então, para a gente conversar sobre esse assunto, Mauro, a gente precisa entender que existem dois tipos de transplante, né? O transplante de medula óssea autólogo, ou seja, onde eu mesmo forneço a medula óssea para mim. Sim, mas eu vou tirar de alguma que esteja bem. Aí é que está. Para a gente conseguir chegar nessa fase, eu já tenho que ter tratado a minha doença. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha mieloma múltiplo, que é uma patologia que a gente trata muito com transplante. Então, eu cheguei ao final do tratamento e eu vi que essa medula está limpa, sem doença. Aí sim eu posso introduzir o paciente, submetê-lo ao transplante de medula óssea autólogo, já que eu sei que essa medula está, teoricamente, limpa, sem doença nenhuma. Então, o autólogo é isso, e o alogênico é quando eu vou atrás do doador, seja ele aparentado ou não aparentado, ou ainda o sangue de cordão, que é a terceira fonte de célula-tronco. Bem, esse tipo de cirurgia
esse tipo de transplante, ou melhor dizendo, Sim. começará a ser feito na região norte agora este mês, no Hospital de Saúde da Mulher. Hospital de Saúde da Mulher. Quais são os preparativos? O que é que quais as providências que estão sendo tomadas para que se faça esse tipo de procedimento? Então, o transplante de medula óssea é um procedimento de altíssima complexidade. Então, a gente está aí há mais ou menos 3, 4 anos preparando para esse momento que vem chegando aí, vindouro, né? Existe toda uma equipe multidisciplinar, antes de mais nada, a gente tem que ter, desde a equipe médica, né? Que nós somos 3 transplantadores, 4, aliás, basicamente na equipe. Temos que ter ainda uma questão de farmacêutico, fisioterapia, enfermagem, todo mundo treinado. Então, foi um treinamento bastante longo, né, para toda a equipe multidisciplinar. Até a farmácia, por exemplo, a manipulação da quimioterapia que é realizada durante o transplante, né? Existem condições físicas para tal, instalações, né? Existe uma regra do Ministério da Saúde específica que rege toda a obrigatoriedade das condições físicas, né, de quarto, de enfermaria, de banheiro. E muitos doadores, que isso que é importante, é o grande problema dos doadores, né? Exatamente. A princípio, a gente vai trabalhar lá no Saúde somente com autólogo, para, assim que possível, já passar para o halogênico, que é esse de doador aparentado ou não, né? Bem, aí o senhor falou do sangue de cordão umbilical, né? Inclusive o Hemopa já tem um banco de sangue de cordão umbilical, que Perfeito. pode, ao nascer, pode retirar aquele sangue, guardar. Exatamente. Se essa pessoa vier a desenvolver algum problema, vai usar o seu próprio sangue. Seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, é importante a gente entender que quando a gente fala no banco público, que é o que acontece no Hemocentro, na grande maioria do país, do Brasil, quando se doa o sangue de cordão, não se faz uma doação específica para alguém. Esse sangue de cordão, a gente fala que ele é doado para a sociedade. Ou seja, quem precisar vai utilizar aquele sangue, independente se é um filho meu, de outra pessoa, do vizinho, enfim. Então, mas existe também na cidade algo que guarda o sangue que eu retirei, que eu guardei. Aí a gente entra na seara do banco privado de sangue de cordão, que em Belém ainda não existe fisicamente. Mas existe, vamos dizer assim, a coleta, que é mandada para outro lugar, geralmente para grandes centros como São Paulo, né? Os bancos privados não, eles funcionam com a seguinte filosofia. Então, eu vou guardar a célula do sangue de cordão do meu filho, por exemplo, para mim, se um dia eu precisar. Aí é específico, né? Eu meio que pago uma taxa de aluguel, por assim dizer, e esse sangue de cordão fica guardado o tempo que eu achar necessário. A recomendação para o transplante é principalmente para as leucemias, né, doutor? Para as leucemias, na verdade, a variedade de indicações de transplante é muito grande. A gente pode transplantar leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, anemias, aliás, doenças, patologias benignas, né, não cancerígenas, não sendo câncer, como anemia falciforme, recentemente autorizada pelo Ministério da Saúde, alguns tipos de talassemia, anemia aplásica severa. Houve um distúrbio qualitativo da qualidade do funcionamento da medula óssea, eu posso pensar em transplante. Tanto que transplante é um grande método terapêutico na hematologia, né? Bem, estamos já falando em sangue e eu gostaria que o senhor me explicasse, por exemplo, o Hemopa, ele abastece os hospitais públicos. Perfeito, mas também os privados. Existe um contrato em relação a isso. Agências fusionais podem lançar mão do Hemopa sem problema nenhum. Deve ser sem custo para os hospitais públicos e com algum custo para os privados. Os planos de saúde e assim por diante. Perfeito. Fora o Hemopa, existem bancos de sangue privados. Existem alguns, poucos em Belém, sim. E que devem ser credenciados pela... sim, passam por toda uma questão de Anvisa fiscalização. E tudo mais, exatamente. E fornecem para os hospitais privados. Perfeito. Exatamente então, isso. De vez em quando se ouve, se lê que o Hemopa está com estoque baixo e está precisando de doador, aquilo é para abastecer principalmente os hospitais públicos. Mas como existe essa simbiose, né? Essa que inter-relação... hoje não tem mais remuneração na doação de sangue, que é coisa do passado. É coisa do passado, isso, a remuneração. Tem que ser um ato livre e teoricamente isso me parece que funciona muito bem. Funciona muito bem. Isso é uma característica do brasileiro. O brasileiro é muito fraterno, né? Então, a gente consegue ter, apesar de que existem meses críticos para o Hemocentro do Brasil inteiro, né? Por exemplo, existe uma equação que eu chamo de muito injusta, que é, por exemplo, o mês de julho, onde você tem uma redução importante das doações. As doações e um aumento de demanda. Exatamente. Então, é uma equação ali, né, catastrófica para a gente. Então, a gente sempre está fazendo, né, vários tipos de campanha para poder haver essa doação de sangue. E já aproveitando também, a gente também tem a possibilidade de doação de medula óssea, né,
para que é extremamente importante também. Existe um banco de receptores de medula óssea, de doadores, perdão, chamado Redome. Hoje existe uma lista muito bem criteriosamente guardada de transplantes. Perfeito. Quem faz o transplante da medula óssea também entra nesta lista? Como é que funciona? Você quer dizer em relação aos doadores? Sim, aos doadores. Uma pessoa que precisa de um transplante de rim, ele entra naquela lista e... Aí o que acontece? Pelo menos especificamente na medula óssea, nós temos dois tipos de banco, né? O banco de receptores de medula óssea, ou seja, vamos imaginar que eu sou um paciente que eu tenho indicação de transplante de doador, que é o halogênico, e não tenho doador na família. Né? As pessoas mais próximas, irmãos, pai e mãe, não são doadores, são incompatíveis, exatamente. Então, o meu nome entra no banco de receptores de medula óssea, ou seja, estou precisando. E eu tenho, por outro lado, o banco de doadores de medula óssea. Então, vamos dizer, você quer ser doador, você vai no hemocentro, faz uma pequena entrevista, colhe uma pequena amostra de exame e as suas características de medula óssea ficam lá guardadas e armazenadas. E essas informações são, vamos dizer assim, alinhadas com quem está precisando. Então, doutor Marcos, agora para concluir nossa conversa, o doador de sangue, tudo bem, 24 horas depois ele recupera o que ele doou, já sai lá, toma um lanchinho, ele só tem que ir em jejum. E o doador de medula óssea, quando é que ele recupera o que ele doou e quais os procedimentos antes e depois? Sim, então, na verdade, é muito importante deixar claro que quando o paciente vai se cadastrar, quando o doador, perdão, vai se cadastrar, ele ainda não faz nenhuma doação. É somente para nós sabermos quais são as características da medula óssea dele para, porventura, um dia precisar. Se por um acaso ele precisar, olha, alguém foi compatível com ele, né? Então, ele é chamado, acionado, tudo, né? Faz uma série de exames, repete-se, geralmente, essa caracterização da medula óssea, ver se realmente é compatível com aquele paciente que vai receber, e a partir daí ele é submetido àqueles dois tipos de procedimento, ou a coleta periférica, que a gente conversou no início, ou a coleta central, que é da própria medula óssea, né? Isso é feito a nível hospitalar, qualquer uma das duas. Na verdade, a periférica pode ser feita ambulatorialmente, o paciente vai, doa e volta, vai, doa e volta. Mas o doador vai embora no mesmo dia. Vai embora no mesmo dia. Não sente nada. Não, é tranquilo. Assim, do centro cirúrgico da medula óssea mesmo, né, direto, que a gente vai lá e colhe, há um pouquinho mais de cuidado. Ele precisa de uma internação hospitalar, umas 24 horas de internação, mas um procedimento, vou dizer assim, 95% dos casos, inócuo. No dia seguinte ele já está bem. Já está liberado, tranquilo, sem problema nenhum. Doutor Marco, muito obrigado por essa consulta, parabéns pelo novo serviço que o Hospital Saúde da Mulher vai oferecer. O senhor acredita que ainda este mês isso já esteja devidamente anunciado? Exatamente. Que bom, é uma evolução muito importante para a nossa cidade. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade, até mais. Logo depois do intervalo, vamos também continuar na área de saúde, vamos falar de prótese mamária com o cirurgião plástico José Barros. Eu volto já.